Mas a minha história já. Meu pai, eu sou natural de Pernambuco, né? Fui nascido e criado numa parte de Pernambuco que chama-se Aldeia dos Índios, né? Na parte de Caboclo e tal. E meu pai ele já conduzia já a espiritualidade dele na mesa branca, né? Lá no norte, lá no nosso Nordeste, né? Se fala muito na mesa branca, né? Em reza, em novenas, cirurgias espirituais, né? Então ele trabalhava muito nessa linhagem aí, uma linhagem muito diferenciada do que nós presenciamos nos dias de hoje, né? Uhum. A gente percebe assim que tem muita curiosidade, poucos conteúdos, né, para oferecer, para a individualidade de cada um, né? As pessoas elas estão antecipando o tempo, né? Não estão tendo a sabedoria de acordo com a idade, com o aprendizado, se nasceu dentro de uma espiritualidade, procurar entender, procurar compreender, né? Que quando você pega alguém para cuidar, e aqui no nosso caso aqui, como o meu raiz é a Denise que é o responsável de tomar a frente mesmo, de cuidar das pessoas que aparecem no nosso caminho, que Deus coloca, né? E acabou, né, a nossa união é uma união assim tão difícil de explicar, porque uns fala tantas coisas, fala bem, outros fala mal, mas Deus é maravilhoso, né? Ele vai colocar uma pessoa perfeita no seu caminho que vai compartilhar o seu conhecimento, que vai somar com você e vice-versa. E você vê que não é uma coisa tão legal que o meu pai, nossos dois pais já faleceram, e quando eram jovens se conheciam. E pela espiritualidade, nós acabamos nos unindo pela espiritualidade mesmo, né? E aí eu venho Que legal. da linhagem de Jurema, de Rosário, né? Então, a gente trabalha muito com essa coisa do Rosário, de reza. A Denise também tem um lado do Kardec, né? Também, 10 anos de kardecismo aí também, junto com a experiência que ela tem da Umbanda. Então eu cheguei agora, né? Digamos, cheguei agora entre aspas, né? Porque a Denise, a gente tem esse respeito, né? Esse respeito, essa hierarquia. Eu acho que o casal, quando é um casal ligado à espiritualidade, à religião, tem que ter esse respeito, tem que ter esse seguimento, porque essa é a nossa base, né? A nossa instituição e é o que nós podemos passar para quem nos procura como casal, nos procura como ser humano, solteiro, independente da situação que a pessoa se encontra. Nós temos muito cuidado com o que vamos falar, para não conduzir a pessoa num caminho complicado, porque às vezes já vem no caminho complicado, né? E a gente acaba perdendo Sim. muitas noites de sono, porque a gente tem que se doar a essas pessoas realmente que precisam, e as pessoas que não precisam, que estão só por glamour ou vaidade, a gente acaba com um jeitinho, com muito carinho, colocando ela no lugar dela, no bom senso, explicando para ela que o caminho que ela está tomando não é o caminho certo, não é o caminho correto, e que acabou achando que a gente faria ou pensou que nós ia fazer a mesma coisa, alguma coisa assim. Então nós somos muito verdadeiros com a nossa espiritualidade, estamos muito sérios no que fazemos, e tudo que está relacionado ao Negro Raiz e a Denise de Oxum, pode ter certeza que é muita verdade mesmo. Nós temos um ditado que eu falo com ela sempre. É a primeira vez que eu participo assim numa live e tal, também, que eu sou muito vergonhoso para falar, acanhado, Uma coisa boa. porque geralmente é ela que faz essa parte, né? E, então a gente se conversa muito, a gente se consulta muito um com o outro, né? Independente da pessoa que nos procura, a gente procura o melhor caminho para essa pessoa. Não que a gente quer ser mais do que alguém na religião, muito pelo contrário. Eu acho que a religião, ela procura você a partir do momento que você tem o que oferecer, não ao inverso, né? Então, hoje em dia, a maioria das pessoas estão procurando a religião, mas de uma forma que materialista, né? Eu, Tem quantidade, né? Quantidade. Quer ter um Sim. terreiro que tenha 200 quilos de santo. Então, no nosso caso aqui, nós mexemos com muitas atividades, nós procuramos sempre semear o amor. O amor, o amor, o amor e o amor. O entendimento e a compreensão com na todos. verdade, a grande maioria das pessoas, quando
Na verdade, as pessoas procuram as religiões de matriz afro-africana, né, na grande maioria, quando estão muito desesperadas. Antônia de Codó, Maranhão, que lindo! Bem-vindo. Bem-vindo, Ricardo. Quando elas estão desesperadas. E é um mau perigo, viu? E aí é muito difícil você fazer essa pessoa entender que as entidades estão no nosso caminho, não é para nos livrar dos karmas ou das coisas que nós nos propusemos a fazer antes de vir para cá. Elas estão aqui para nos orientar, nos dar lenitivo, nos fazer ser mais resiliente. É claro que existem demandas, inveja, energias negativas, e esse lado da espiritualidade, ele vai nos tirando. E existem algumas coisas que nós mesmos atraímos. Exatamente. Né? Com pensamento negativo, com baixa energia, vibração. Então, as entidades, elas estão no nosso caminho para fazer a gente eu falo se empoderar, se descobrir o nosso potencial, saber a força que a gente tem para enfrentar aquela adversidade, né? E também aquele colo acolhedor de um caboclo, de um preto velho, que a gente chora e abraça e se refaz quando sai dali. Mas muitas vezes as pessoas, quando estão desesperadas, elas procuram as religiões de matriz afro-brasileira com a intenção de que vai fazer um milagre. E é difícil você fazer aquela pessoa entender, né? Talvez a culpa seja de algumas pessoas que entraram na espiritualidade, não estão preparadas ainda e acabam prometendo mágica que não existe.